eu quero o livro, é Mateus 16. 16, 13 a 16. Tá. Esse é o nome que o pessoal está estudando. Diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Versículo 15: mas vós, continuou ele Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, no nome de Jesus, alcança o nosso coração, fala no nosso íntimo, traz a revelação da tua palavra, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O tema de hoje é: Jesus precisa saber. O tema de hoje é: Jesus precisa saber. Existem vários episódios na Bíblia Sagrada em que Jesus faz uma pergunta. Ele precisa saber. Jesus precisa saber se você quer ser abençoado ou abençoado. Há uma passagem na Bíblia em que havia um coxo que estava lá 38 anos. Jesus perguntou para ele assim: queres ficar são? Jesus precisa saber. Há uma outra situação em que Jesus estava caminhando e havia o cego, chamado cego de Bartimeu, que estava lá mendigando, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E queriam não permitir que se achegassem a Jesus. Disse: não, deixa ele vir. E quando levaram até Bartimeu, até Jesus, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Jesus precisa saber. Jesus sabe todas as coisas, mas Ele quer saber o que você quer, o que você precisa, o que você necessita. Jesus precisa saber. Tanto que Ele estava com os discípulos, Ele disse: o que eles estão dizendo a meu respeito? Jesus queria saber. E aí eles disseram: não, falaram que é Elias, outros falaram que é João Batista, falaram uma série de coisas. Disse: e vocês, o que vocês estão, quem sabe que eu sou? Jesus queria saber o que passava no coração deles a respeito de Jesus. E aí foi Pedro e disse assim: tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus precisa saber como você está passando, o que você está precisando. Mas se você não falar nada, Jesus não vai te perturbar, não vai te incomodar. Ele precisa saber, e você, para você saber, você precisa, para Ele saber, você precisa buscar, você precisa estar diante dEle. Jesus precisa saber o que Ele representa para você, o que Cristo representa para você. Pensa, quando você está com a sua família, o que Jesus Cristo representa para você quando você está no seu local de trabalho, o que Jesus Cristo representa para você quando você está no supermercado ou em outro lugar, o que Jesus Cristo representa para você quando você está em casa. Como é que é a sua postura dentro da sua casa? O que Ele representa para você? Você tem a mesma postura que você tem aqui na igreja, ou você em casa é outra história? O que Ele representa para você? Se eu e você, se nós soubermos o que Jesus representa, certamente nós nos aproximaremos dEle com a certeza que somos assistidos pelo Senhor. O Senhor sabe quem somos e o que necessitamos,
por isso Ele nos examina. O profeta Jeremias, em sua palavra, lá em Jeremias 17:10, ele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jesus, Ele me examina você, esquadrinha o seu coração, mas Ele quer saber o que você necessita, o que Ele representa para você. Qual é o peso desse nome de Jesus quando você está sozinho? Qual é o peso desse nome chamado Jesus Cristo quando você está viajando? Jesus precisa saber. A resposta de Deus para nós sempre dependerá do nosso procedimento ativo e reativo em relação aos desafios que nós estamos enfrentando ou vamos enfrentar. A resposta de Deus para nós sempre dependerá do que estamos frutificando. Aqueles que sabem quem somos, aonde você mora, as pessoas sabem quem você é. No seu trabalho, as pessoas sabem quem você é. Na sua casa, as pessoas sabem quem você é. Aonde você coloca os seus pés, as pessoas sabem quem você é. Que você é um representante de Cristo aqui na terra. Jesus precisa saber disso. E você precisa ter consciência disso, eu preciso ter consciência disso, porque eu e você temos uma responsabilidade, porque somos representantes. Jesus, numa certa ocasião, antes dele ser assunto ao céu, diz: vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Jesus colocou eu e você no lugar dele. Ele quer saber se você sabe disso. O saber é aquilo que eu executo. O conhecer é uma coisa, entender uma coisa, saber é outra. Para eu saber, eu preciso conhecer e preciso entender. Eu preciso saber. Ele quer saber se você sabe quem você é. Se você sabe quem Ele é. A resposta de Deus dependerá do que estamos frutificando. Observe que o salmista orou ao Senhor. Lá no Salmo 26, verso 2, diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Eu preciso saber quem Ele é. É aquele que me examina, é aquele que sonda, aquele que vê todas as coisas. Às vezes a gente age como a gente diz que ninguém está vendo, mas Deus olha todas as coisas, o Senhor vê. E Ele faz o exame do nosso interior, para dar segundo o fruto. Ah, mas eu faço coisa errada. Aí você quer que Deus te abençoe como? Ele examina. Saiba que tudo poderá acontecer segundo a conexão que se precisa ter entre nós e Jesus Cristo. Gente, o tema, a Bíblia Sagrada, esses 66 livros, ela tem uma única finalidade: apontar para Jesus. Eu posso falar de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, de Lucas. Eu posso falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, mas ao final aponta para Jesus. A finalidade da palavra de Deus é revelar Jesus para mim e para você.
Eu preciso saber quem Ele é. Por isso ele examina, e quando ele examina, ele pergunta: o que eu represento para você? O que eu significo para você? João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse uma palavra fantástica para os seus discípulos. Ele disse assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Permanecer é ficar. E ele diz assim: pedireis o que quiserdes, vos será feito. Essa conexão, ela precisa existir. Eu preciso estar nele, mas a palavra dele precisa estar em mim, para que haja o acesso, a abertura. Deus me conceder aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, mas precisa haver essa conexão. Eu preciso estar nele, mas a palavra dele precisa estar dentro de mim. Não é só eu estar nele. Eu sei que Jesus é poderoso e tudo, mas e aí? Você acha que Deus quer para a sua vida? Não sei. A palavra dele não está dentro de você. Ela precisa entrar. Ela precisa invadir, inundar. Ele disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Quanto mais a palavra penetrar dentro de nós e ficar aqui, mais eu sei quem Ele é, mais aumenta o meu temor, mais aumenta a minha esperança, mais aumenta a minha fé, mais aumenta a minha convicção, mais eu sei quem Ele é e quem eu sou sem Ele e com Ele. A Bíblia Sagrada diz que com Ele nós somos mais do que vencedores, mas sem Ele somos o quê? Nada. O apóstolo Paulo, ele enfatiza com clareza a necessidade de mantermos uma conexão com Jesus Cristo através da sua carta que ele escreveu para o povo de Filipe. Filipenses capítulo 4, versículos 5, 6, ele disse assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ei! O Senhor está perto, mas a palavra tem que estar dentro. Eu preciso mostrar meu equilíbrio. Moderação é equilíbrio, gente. Como é que você vai testemunhar para alguém que está desesperado se você está desequilibrado? Você vive só com crise de ansiedade. A Bíblia, Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. As pessoas que lhe cercam precisam ver moderação em você, equilíbrio em você. Se você é uma pessoa desequilibrada, estressada, sempre estressada, como é que as pessoas vão ver alguma coisa no Senhor através do seu estresse, do seu desequilíbrio, da sua ansiedade? Aí tem pessoas que ainda classificam: eu tenho TDAH. Não, a Bíblia ensina. Se ela ensina, é porque eu posso aprender e eu posso colocar em prática. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aí ele entra com o versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Gente, hoje todo mundo fica com ansiedade de qualquer coisa. Será que vai dar tempo para fazer isso aí? Pronto, entra em ansiedade. Será que eu vou conseguir amanhã? Já fica ansioso. Gente, as pessoas estão ficando doentes por causa da... E outra coisa, o diabo, ele se aproveita da ansiedade, porque ele vai investir na sua ansiedade. Você começa a ter crises de ansiedade. E aí você começa até a hesitar: será que ele vai me ajudar mesmo? O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ama quem vive ansioso.
Porque o ansioso, ele sempre está acelerado. E o acelerado, ele tem sempre a possibilidade de tropeçar, de despencar. Não os andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Gente, você fica ansioso, você fica ansiosa, você fica sem saber o que fazer, estressado, mas não fala nada para Ele. A Bíblia fala que ele precisa conhecer todas as minhas petições, eu preciso passar para Ele. Senhor, me ajuda. É coisa pequena, ajuda, mas faça isso. Eu vou para Bom Jesus. Senhor, agora essa hora, será que eu vou alcançar algum lugar para me parar? Peça para Ele, Senhor, prepara uma vaga para me parar lá. Você acha que Deus não vai fazer? Deus faz isso. Porque Ele fala que eu não preciso ter ansiedade, eu preciso colocar para Ele, fazer petição de todas as coisas. Não é algumas coisas, não são só as principais, são as piores. Não, tudo. Tudo. Vou na casa de fulano, Senhor, me ajude, me dá a palavra. Petição, gente. Mas o que a gente fala? Eu vou lá com a cara e a coragem. Não, você vai chegar aonde? Com a cara e a coragem. Não. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por 3 caminhos: pela oração, pela súplica, com ações de graças. Coração grato. Senhor, eu não sei se tu vai me responder, eu estou pedindo, mas eu já estou te agradecendo. Coração grato. Súplica é diferente de oração. Oração é conversa, súplica é pedido de socorro. E às vezes a gente tem que pedir socorro. Você olha para um lado, olha para o outro, ninguém te estende a mão. Clama para Ele, suplica para Ele, porque Ele vem para te socorrer. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E às vezes fala assim, será que Deus não me conhece? É você que não conhece Ele, porque Ele sabe quem você é. Mas o problema é que você fica muda, fala nada. Você só fala assim, Deus sabe todas as coisas. É assim que Ele sabe. Mas não é Ele saber todas as coisas. Eu preciso saber o que eu preciso, como é que é a minha posição com relação a Ele. A palavra me ensina que eu preciso deixar a minha ansiedade de lado. Eu preciso buscar o Senhor, suplicar o Senhor, orar ao Senhor, ser grato ao Senhor, para que o Senhor possa mudar esse quadro. As pessoas estão adoecendo. Se com ansiedade não consegue fazer, ficando doente, pior ainda. E aí ele entra no estado de sentimento depressivo. Nada dá certo para mim. Mas você está indo pelo caminho contrário. Você está indo pela contramão. Você não está indo na direção da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada, é luz, é caminho, gente. Moderação, irmãos, é comedimento, sensatez. Seja sensato, não se desespere. Tem gente que fica desesperado por nada. Não. Mas é porque você não enfrenta problema. Mas quem é que não enfrenta? Todos enfrentam. Todos enfrentam desafios. Todos enfrentam situações que não se espera. São pegos de surpresa. Mas e aí? A diferença não está no que acontece, é como reage daquilo que acontece. Como é que você tem reagido diante das coisas que são contrárias, que você não esperava que viesse a acontecer? Como é que você está? Você se desespera?
ou você busca, ou você pede socorro, ou você suplica a Ele, ou você não esquece de agradecer e diz: Senhor, não sei o que eu vou fazer, mas me ajude, me dá uma luz, me dá uma direção. Você acha que Deus não vai fazer isso? Porque se Ele falou que eu preciso colocar diante dEle, que sejam conhecidas para Ele todas as minhas necessidades, gente, as minhas petições. Deus abençoe. Parece que Deus só abençoa mais ele do que ela. Mas Ele pede, você não pede. Ele busca, você não busca. Ele clama, você não clama. Ele ora, você não ora. Você só reclama. A reclamação não leva a lugar algum. Por isso que um é mais abençoado que o outro. Não é porque Deus tem preferência, não. É porque Deus ouve quem busca, quem clama, quem pede. Tem gente que não pede nada e só sabe reclamar. Só que eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que me posicionar. E a gente tem aquela coisa, né? Aquela humildade. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu sei que Ele sabe, mas você também não sabe que Ele quer te abençoar e você não está dando oportunidade para isso. Faz Ele conhecer o que você precisa para você saber quem Ele é. Você nunca vai saber quem Jesus é se você nunca experimentar quem Ele é. Nunca. Você vai ser só informado. Dizem que Ele é muito bom. Não, você precisa experimentar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu espero, segundo o poder que opera em cada um de nós. É circunstancial, gente. É circunstancial. Deus não é nosso empregado, Deus é nosso Senhor. Servo aqui somos nós. E a gente fala: Senhor, eu não aceito. Por que? Você está em condições de fazer isso? Não. Não demonstre desespero, destempero, desequilíbrio emocional mediante os problemas que você está enfrentando e situações inusitadas que sugam, que vão surgir e vão tentar sugar nossas forças. Faça como a mulher sunamita, que demonstrou comedimento comportamental, foi sensata, mesmo diante de uma situação extremamente grave, pois o seu filho estava morto. Ele morreu no colo dela. Ela pegou ele e colocou na cama do profeta e disse assim: olha, pede para o marido mandar uma carruagem, um carro, porque eu preciso até o profeta. E o marido surpreendeu: mas tem festa, tem alguma coisa? Não, eu quero ir lá. Mas está tudo bem? Não, está tudo bem. Ela foi moderada, comedida, sensata. E ela disse para o rapaz que levou a carruagem: olha, só para quando eu disser, e só fala se eu falar para você disser. Não fala com ninguém. E vamos até a casa do profeta. Foram até a casa do profeta. Chegando próximo, Eliseu disse: vem aquela sunamita. Será que tem algum problema? Ele não foi revelado. Vai lá. Perguntou para o moço dele: vai lá, pergunta se está bem com o marido, se está bem com ela, se está bem com o filho. Ele chegou e disse: está bem com o seu marido, está bem com a senhora, está bem com o seu filho? Ela disse: está tudo bem. E ele estava morto. Essa mulher foi sensata. Sabe por quê? Porque ela sabia que o Deus de Eliseu era um Deus que ela conhecia. Ela sabia quem era Deus. Quando ela chegou lá, ela disse: te pedi algum filho?
Já estava conformada. O que aconteceu? Meu filho está lá, na sua cama, lá na cama do profeta. Eu quero que você vá lá agora. Disse, mas eu vou mandar o menino. Falei, não, ele não quer. Ele disse, ele já tinha dado o bordão para o menino, vai lá pro senhor, o servo dele, diz, vai lá e mede lá o menino lá, para ver se ele acorda, para ver se ele ressuscita. Ela disse, não, eu não vou sair daqui enquanto tu não fores. E então ele foi. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi, chegou e subiu e viu lá o menino lá esticado na cama. A Bíblia fala que ele subiu na cama, deitou em cima do menino, boca com a boca, a mão com as mãos, os pés, aqueceu o menino, levantou, rodou o quarto de novo. Daqui a pouco ele voltou e colocou as suas mãos, sua boca, o seu rosto, aqueceu o menino espirrou. Aí ele levantou e disse, sabe uma mulher, está aí o teu filho. Ela não se desesperou, porque ela sabia quem era o profeta, ela sabia quem era Deus. E você sabe quem Ele é? Você sabe que Ele é capaz? Paulo adverte que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Gente, ansiedade virou moda. Ansiedade é diferente de expectativa. A expectativa, você está... meu Deus, amanhã eu vou ter que fazer uma viagem. Você criou uma expectativa. Mas não a ansiedade que te coloca desestabilizado. Que diz que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Mas para chegar a essa condição de não sermos afetados por coisa alguma, certamente precisamos ajustar a nossa conexão com Ele. E esse ajustamento se dá através do estreitamento da nossa intimidade com Ele. Através da oração, através da meditação, através da minha gratidão, do meu louvor. Eu preciso me conectar, eu preciso ajustar. Você não é órfão. Não viva como órfão. Viva como filho, como filha. Você tem um Deus que é Pai, ou um Pai que é Deus. E a gente anda como se não tivesse ninguém que vier, que possa socorrer, que possa mudar, que possa orientar, que possa prover. Aí a ansiedade, ela aflora, e eu fico totalmente desestabilizada por causa da ansiedade, e depois do estresse, e aí vai ressentimento, vai amargura, e aí desencadeia uma série de situações. Esse estreitamento, ele só se dará atentando para as orientações de Paulo. E aí nós nos sentiremos capazes de conversar sobre tudo com o Senhor. Filipenses 4:6, ele diz assim, volto a repetir, não andeis ansiosos por coisa alguma, porém tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Ei, quando você conhece alguém mais ou menos, você conhece algumas coisas. À medida que você conhece a pessoa e vai estreitando o relacionamento, você começa a conversar quase sobre tudo, por causa da intimidade. Mas tem muita gente que não tem intimidade com Deus, diz, não. Tem gente que eu já ouvi gente falar assim, por que você não fala com Deus? Não, eu não quero incomodar. Vê se pode.
Eu não quero incomodar Deus. Não, você precisa, eu preciso falar com Ele de tudo. Sobre tudo. Eu não posso simplesmente ser um estranho para Deus e Deus ser um estranho para você. Faça com que Deus tome conhecimento dos problemas que tem pesado a sua alma. Faça com que Deus tome conhecimento das preocupações que tem mexido com a sua estrutura mental e emocional. Faça com que Deus tome conhecimento. Faça com que Deus tome conhecimento dos medos que afligem o seu coração. Faça com que Deus tome conhecimento dos conflitos circunstanciais que acontecem no decorrer do seu dia a dia. Mas a gente, o que a gente faz? Toma remédio, se dopa e vai dormir. E aí que é a solução. Eu nunca ouvi alguém dizer que o remédio chamou para conversar. O comprimido diz, senta aí, quero conversar com você. Não, o remédio não faz nada. Ele só vai diminuir um pouco esse estado de ansiedade. Quem pode falar com você, quem pode te ajudar, você fica distante. E aí cria-se um círculo. Você não chega a lugar algum. Ei, sintonize a sua vida. Sintonize o seu coração nele. Você que vive de questionamentos, perguntas e mais perguntas. Por quê? Por quê? Para quê? Por quê? Ah, que isso? Por quê? Você é um questionador, sem saber quem ele é. Saiba quem ele é. E você vai parar de questionar, você vai começar a pedir, conversar com ele, orar com ele, suplicar para ele quando necessitar. E ter um coração grato, porque o que ele fez por mim e por você, ninguém faz. Ninguém. Observe o que a Epístola de João diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos é reconhecer. Eu reconheço que eu preciso, reconheço que eu estou falho, reconheço que eu hesitei, reconheço que eu errei. Isso é confessar, é reconhecimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque a gente sofre, peca, aí a gente começa a sofrer injustiça, mas isso não é justo, não fiz nada demais, a gente começa a achar que tudo é injustiça. Mas quando eu reconheço, eu confesso, Ele me perdoa e Ele livra, tira toda a injustiça que me cerca, que inunda a minha alma, que me faz a minha alma se tornar um flagelo. Deus faz isso. Jesus precisa saber se eu e você o conhecemos como deveríamos conhecer. O escritor aos Hebreus, no seu capítulo 1, no versículo 5, 6, 7, 8, diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será meu filho. Está falando sobre Jesus. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Jesus, e diz:
e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, Jesus: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, o cetro de equidade e o cetro do seu reino. Quando Deus faz menção de Cristo como primogênito, olha que ele era unigênito, mas ele foi feito menção como primogênito. Primogênito que é primeiro. Ele disse que haveriam outros filhos. Vira para o seu lado e diz assim: ele estava pensando já em você. Ele estava pensando em você. Quando ele disse o primogênito, é porque ele passou de unigênito para primogênito, porque ele estava pensando em você e em mim. Porque também somos filhos. Deus nos considera já como filhos. Ele passou a ser primogênito. Ele era unigênito, mas quando ele foi enviado, ele veio como primogênito. Deus quer que eu e você que venhamos sempre reconhecer o sacrifício de Jesus, e outros venham conhecer, se render a Ele, por causa do Filho primogênito, chamado Jesus Cristo. Deus também estava dizendo que todos os homens, mulheres do Antigo Testamento foram colocados na condição de filho, mas Jesus como primogênito. Primogênito. Conhecemos também a essência de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Quando o Senhor disse que Ele ungiu com óleo de alegria, mais do que a seus companheiros, Ele simbolizou que a proteção e a bênção de Deus representa a leveza da comunhão espiritual de Jesus Cristo com Deus Pai. E esta leveza, Deus quer transferir para mim e para você. O cristão não pode viver sentindo peso. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Está sentindo pesado? Você está carregando um fardo que não é para você carregar, porque Deus te dá um outro fardo que é leve e o jugo bem suave, e ele se torna cada vez mais suave. Quanto mais eu conhecer isso aqui, ele fica mais suave para a minha vida. Você pode ficar em pé agora? É só para você pensar o que Jesus representa para você. O que você pensa dele? Quem ele é para você? Quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na rua, no supermercado, junto com sua família, próximo aos vizinhos, o que Jesus representa para você? Jesus quer saber. Coloque as suas duas mãos aqui. Pai, no nome de Jesus Cristo, graças nós te damos, Senhor, porque nós queremos ter consciência e convicção de quem Tu és.
O apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu preciso viver, nós precisamos viver com esta convicção, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que tu vieste a este mundo como primogênito para nos resgatar, para nos salvar, pagou um preço extremamente alto, preço de sangue, para que nós pudéssemos alcançar a libertação. Os grilhões foram quebrados, as cadeias foram quebradas, e hoje somos livres, porque Jesus pagou o preço da nossa liberdade, da nossa redenção. Então nós estamos aqui na condição de filhos de Deus, servos de Cristo, irmãos de Jesus. Ele é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Senhor da nossa alma. Então, Senhor, nos ajude, nos alcance, para que nós não venhamos ficar perturbados, ansiosos, preocupados, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer conhecidas a Ti, Senhor, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que vem nos desestabilizar. Nós precisamos direcionar para Ti, Senhor, e nós colocamos para Ti agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo.